Muito boa noite para você que está ligado no canal Aqui Futebol. Sou Charles Mateu, apresentador do canal. Antes de entrar no assunto que todo mundo quer ver, certamente, me arrisco dizer que acho que é a coisa mais previsível que eu posso falar aqui, é o que todo mundo quer ver no vídeo de hoje, né? Antes de entrar no assunto, eu quero, por gentileza, fazer um convite, tá? Quero fazer um convite, que é se inscrever no canal. E se você gostar do vídeo que vai ser apresentado hoje aqui, deixa o like depois do término do vídeo ou ao longo do vídeo, porque o canal é recém-criado, gente. O canal é recém-criado. E como o dia de hoje foi chato, tá difícil de argumentar. Mas sim, como o canal é recém-criado, essa pequena ajuda de você se inscrever no canal e dar o seu like nesse vídeo, essa pequena ajuda para a plataforma do YouTube, para o algoritmo do YouTube é gigantesca. É gigantesca. Então, gente, de coração aberto, eu peço essa gentileza de vocês, tá? Se vocês gostarem do vídeo, achar que eu falei alguma coisa interessante, seja bem-vindo ao canal e acompanhe a gente nessa trajetória que está começando, tá? Então, gente, obviamente, acho que todo mundo já sabe o que aconteceu, não precisa ficar falando, o Brasil que isso, o Brasil não jogou nada, o Brasil foi patife, não precisa ficar falando coisa óbvia, cara, todo mundo, se eu ficar falando se eu falar isso aqui no canal, eu vou ser mais um falando óbvio, vai ter um monte de youtuber aí falando isso, surtando. É que, cara, aconteceu uma coisa no jogo de hoje, que a primeira coisa que me fez passar na cabeça foi o que aconteceu entre Brasil e Escócia em um vídeo que eu gravei. Quando aconteceu essa coisa no jogo, tá? Eu vou mostrar o vídeo pra vocês. E, gente, o que eu falei no Brasil e Escócia, eu não vou mudar nada. Melhor, lógico que eu vou falar o que aconteceu. Vou falar o que aconteceu, que fez eu não mudar de opinião. Eu não vou xingar essa pessoa, tá? Essa pessoa foi a menos culpada do jogo de hoje. Foi a menos culpada. E não foi pipoqueiro. Não foi. Mas ele teve um ato de pipocar. Ele teve um ato de pipocar, sim. Então eu não vou aqui falar que essa pessoa é a pior pessoa do mundo, o pior jogador que a gente já teve. Apesar de ter dois jogadores que eu não quero ver nunca mais na seleção brasileira. Se a CBF tem hombridade, se CBF e hombridade combina na mesma frase, se por um acaso isso é realidade, ou seja, se CBF e hombridade combina na mesma frase, se isso realmente ocorre, duas pessoas não podem nunca mais sonhar nem torcer para a seleção brasileira. Nem torcer para a seleção brasileira. Ter vergonha, essas duas pessoas elas têm que ter vergonha de assistir os jogos da seleção brasileira. Porque essas pessoas elas tiveram a oportunidade de acompanhar a seleção brasileira em representar a seleção brasileira em três Copas do Mundo, não fizeram nada de diferente e nessa Copa de 2026 foram responsáveis pela nossa eliminação. Foram responsáveis, tá? Eu vou falar dessa pessoa específica porque essa pessoa fez algo que eu não vou chamar de pipoqueira, mas foi um ato de pipocar, sim, tá bom? Eu vou mostrar o que essa pessoa fez, mas eu vou primeiro mostrar o vídeo pra vocês, certo? Vou mostrar o vídeo pra vocês e argumentar por cima do que eu falei, tá? O que eu acho que vai ser injusto nessa Copa, o que pode ocorrer, gente, eu vou torcer pro Brasil ser campeão, mas eu ainda não tô confiante na seleção. Não tô confiante. Mas eu acredito que pode ocorrer uma circunstância da gente enfrentar uma seleção difícil em umas oitavas ou quartas de final. E pode acontecer uma circunstância do Vinícius Júnior não entregar bem o futebol que ele está entregando. Pode ocorrer uma circunstância. E eu até imagino uma situação que pode ocorrer uma circunstância dessa mídia que está aclamando o Vinícius Júnior, chamando ele de craque, de gênio, que merece, porque ele está fazendo uma boa Copa até aqui. Eu me arrisco a dizer que esses mesmos caras da imprensa que vivem de emoção acalorada, pode ocorrer de chamar esse cara aqui de pipoqueiro, de cara que não decide nada, e isso vai ser uma crítica 100% injusta. Porque, gente, eu não quero que, assim, não tô falando que a seleção brasileira é obrigada a ganhar essa Copa de 2026. Nenhuma seleção é obrigada a ganhar essa Copa. Porque só ganha apenas um. É um campeonato que se disputa de 4 em 4 anos.
Então, gente, se ocorrer uma circunstância do Brasil ser campeão dessa Copa de 2026, amém. Que Deus ouça os brasileiros, que Deus faça a gente ver, faça a minha geração ver o Brasil ganhar a Copa do Mundo. Tomara que isso ocorra. Só que na Copa do Mundo só ganha apenas uma seleção. E então, cara, vai ganhar a melhor seleção do meu ponto de vista. Vai ganhar a melhor seleção. Pode acontecer uma surpresa. Eu acho que a França é a grande favorita. Eu acho. Pode ser uma surpresa. Portugal pode ganhar. A Argentina pode ganhar novamente, porque vai ser um pesado. Realmente. Se a Argentina ganhar essa Copa de 2026, vai ser um pesadelo. Já não... Vai ser um tremendo de um pesadelo, porque eles vão estar chegando ao tetracampeonato deles se eles ganharem essa Copa. Cara, que eu tô... Mano, essa carinha aqui tá péssima, né? Sai. Eu não sou tão bonito assim, né, mano? Eu não sou tão bonito assim. Daí fico fazendo careta no vídeo, é foda. Mas, gente, indo o assunto que eu quero falar. Falando sobre o Vinícius Júnior. O que aconteceu no jogo de hoje? Que eu falei, mano, Mano, você pipocou, cara. Desculpa. Todo mundo sabe o que aconteceu no primeiro tempo. O que aconteceu no primeiro, já logo no jogo? A Noruega fez gol na gente. Só que a sorte estava impedida. Uma sorte que não serviu de nada. O gol estava impedido. E aí tá bom. Mano, acho que 8 minutos depois, teve um pênalti. Não precisa. Se você assistiu o jogo, você sabe quem foi bater o pênalti pra gente, né? Foi quem? Nada mais, nada menos que Bruno Guimarães. Tá bom. Só que, mano, pera aí, rapaz. Só que, mano, eu vou mostrar pra vocês aqui que eu não tô exagerando, tá? Eu não tô exagerando. Melhor, talvez acho que como tá no calor do momento, vai parecer que é um exagero. Pô, mano, você tá xingando todo mundo, tá falando demais, né? Que é isso aqui, cara, pera aí. Vai, eu vou tentar ficar falando aqui enquanto eu acho que eu quero achar. Aqui. O que ocorre? O Vinícius Júnior, se não dá pra ver, mas o Vinícius Júnior é ele que entrega a bola pro Bruno Guimarães bater o pênalti. Cara, a crítica que tem que ser feita aqui, não é pro Vinícius Júnior, não é pro Vinícius Júnior. Mas, cara, a crítica que eu quero fazer ao Vinícius Júnior é que a mídia colocou ele como protagonista, a torcida colocou ele como protagonista, e não colocou ele como protagonista porque não tinha o que fazer. Foi graças ao bom futebol dele apresentado no Real Madrid, que fez ele ser um jogador de seleção brasileira, chegar na seleção. Foi isso que aconteceu, tá? E é mérito mesmo. Se você faz um bom futebol no seu clube, você tem que ir pra seleção, isso é mérito. Só que, cara, ele teve uma coisa que o Bruno Guimarães não teve. O que ele teve que o Bruno Guimarães não teve? A áurea de ser chamado de protagonista. Né? Depois o Neymar ainda. Beleza. Cara, se você é o protagonista da seleção, por que você não pega a porra da bola e bate o pênalti? Não tô falando que você vai fazer o gol. Não tô falando. Porque, pô, o Zico perdeu o pênalti na Copa de 86. O Zico perdeu. E lógico, ele tomou um xingo. Foi na de 86 ou 84, gente. Eu peço desculpas, porque eu não sou da época. Mas ele perdeu um pênalti e foi xingado pra caramba de forma injusta. Muito injusta. Sabe por que foi muito injusta? Porque ele teve a hombridade de pegar a porra de um pênalti numa Copa do Mundo, onde tá todo mundo vendo ele e bater. Ele teve como se diz, gente? Ele teve um culhão de protagonista. Pode perder o pênalti, mano. Foda-se. O Cristiano Ronaldo recentemente perdeu um pênalti na Eurocopa de 2024 e ficou chorando. Ocorre perder pênalti. O que eu acho errado é você pegar a bola do pênalti, daí do nada veio um cara como Bruno Guimarães que nunca bateu um pênalti na vida dele, que estava fazendo uma boa Copa até aqui. Esse jogo não jogou nada contra a Noruega. Pega a porra, dá a bola pro cara, você dá a bola pro cara. E o que acontece? Ele perde o pênalti. E, mano, a sorte do Vinícius Júnior é que ninguém. Esse lance que eu vi, ninguém viu. Não vai nem comentar isso, cara. E, gente, esse vídeo aqui, tá? O que eu falo nesse vídeo aqui, tá? O Brasil extraperem. Só um minuto. O Brasil. O que vai acontecer se o Brasil for eliminado para a Noruega? O Brasil está preparado para as consequências? Assista esse vídeo aqui. Porque o que vai acontecer com o futebol brasileiro nos próximos 4 anos é o que vem acontecendo desde 2006. O que vem acontecendo desde 2006? Sabe o que vem acontecendo desde 2006?
A gente tá criando até bons jogadores, de uma certa forma. A gente tá criando bons jogadores de uma certa forma, mandando pra Europa. Esses caras não têm identificação, com o país. Eles acabam criando vínculos lá fora, né? O Daniel Alves, por exemplo, que até que de uma certa forma vestiu a camisa da seleção brasileira, vamos dizer assim, né? Ele representou a nação. É que não dá pra falar de Daniel Alves, cara, não dá, desculpa. Mas sim, o Daniel Alves é de uma certa forma até um grande exemplo disso. O Daniel Alves, ele fez tudo na Europa. Família, carreira, fez tudo na Europa. O Daniel Alves, ele de uma certa forma, ele representa esse futebol moderno aqui. Não no sentido futebol, porque o Daniel Alves, quando ele estava em campo, ele jogou bem, conforme ele podia. Não ganhou nada na seleção brasileira, nada. A não ser uma Copa das Confederações e uma Copa América. Mas pô, tava lá jogando, tava lá. Mas o cara, a diferença do Daniel Alves, vamos dar nomes aos bois. É que o Daniel Alves, quando ele vestia a camisa da seleção brasileira, por mais que ele tenha feito uma vida lá fora, ele vestia a camisa da seleção brasileira, de uma certa forma. Só que o que assemelha esses caras com o Daniel Alves é que esses caras eles vão embora do Brasil cedo, 17, 18 anos, vão embora. E o que acontece? Faz vida lá fora e eles parirem na cabeça deles, jogar uma Copa do Mundo com a camisa da seleção brasileira como se estivesse fazendo um favor. É como se estivesse fazendo um favor. Cara, eu acho que nenhum clube do mundo, nenhuma seleção quer esse tipo de pensamento, cara. Ou você joga porque realmente você quer jogar, ou não joga, pô. Jogar uma Copa do Mundo é muita pressão pra você? É muita pressão? Você sabe, assim, convocação é uma palavra forte. Se por um acaso você foi convocado pra Copa do Mundo, liga pra comissão técnica da seleção que te convocou e fala o seguinte pro técnico: olha, mano, não tô bem, eu não tenho psicológico pra jogar uma Copa do Mundo. Por favor, me deixa aqui na Europa, me deixa em casa, eu não quero jogar, eu tenho medo de jogar. Né? Se por um acaso, se você acha que é muito, tem uma coisa muito, tem algo muito além do seu alcance, então não vem, pô. Não vem vestir a camisa da seleção brasileira. Fica em casa, pô. Fica na Europa, em Madrid, né? Ignora a cachorra. Não tô, e essa crítica que eu tô fazendo aqui agora, não é depois que eu apresentei um vídeo pra vocês, depois que eu... Tá, aí que a cachorra ficou latindo, daí não deu pra terminar a linha de raciocínio bacana, né? Falando ainda, né? O que eu parei na parte do vídeo, né? Depois que eu apresentei o vídeo aqui pra vocês, que, por favor, eu aconselho que vocês assistem, né? O que vai acontecer é absolutamente nada. O que eu falei aqui é coisa muito previsível, porque é o que vem ocorrendo desde 2006. O que vem ocorrendo desde 2006? Os clubes de futebol mandam jogador embora pra Europa, cedo. Esses jogadores não criam vínculo com a nossa seleção, com o nosso povo também, e ocorre deles voltar pro Brasil como se estivesse fazendo um favor. Então, olha, nessa segunda parte do vídeo tem que ser muito curto, porque se eu gravar mais 8 minutos aqui, vai sair um vídeo longo do caramba, né? Então, eu vou tentar ser breve aqui agora, nessa segunda parte do vídeo, depois da interrupção. Quase latiu. Então, gente, falando sobre o que eu quero falar, que eu falei pra vocês que eu ia falar no início do vídeo. Casemiro e Danilo, esses caras, tem que ter um mural da vergonha pra esses caras. Tem que ter um mural da vergonha pra esses caras. Esses caras estão jogando Copas do Mundo pela seleção brasileira desde 2018. Não comprometeram. Em 2018 e em 2022 não comprometeram. Mas na de 2026, eles fizeram o favor de comprometer a seleção brasileira. Fizeram esse favor, tiveram essa façanha. O Neymar não é mais jogador que a gente viu jogar. O Neymar não é. Mas ocorreu uma circunstância que o Neymar, mano, sem perna nenhuma. O Neymar não é mais aquele Neymar, mas ocorreu uma circunstância que o Neymar deixou o Casemiro na cara do gol e perdeu o gol. No final do lance, a chance que o Neymar criou pro Casemiro era a chance de empatar o jogo e levar a gente pra prorrogação. A gente perdeu o gol por causa do Casemiro. E há muito tempo mesmo, desde o jogo contra Marrocos, o Casemiro é responsável de um péssimo meio-campo da seleção brasileira. No jogo de Brasil e Marrocos, o Neymar chegou no Casemiro e falou assim: mano, você organiza o meio-campo pra ele pro Bruno Guimarães, né? E, mano, o que meio-campo, assim, o que o Neymar pediu pro Casemiro fazer é uma coisa que ele não faz mais há muitos anos.
Mano, se você sai da Premier League pra jogar na MLS, que é o futebol que o Casemiro vai jogar agora, depois da Copa do Mundo, mano, é porque você tá aposentado, cara. Não interessa se a MLS tem Messi, se a MLS tem dinheiro, que a MLS tá profissionalizando o futebol, não interessa. Jogar hoje em dia na MLS é aposentar a carreira. Me desculpa, aposentar bacana, né? Porque você vai estar ganhando milhões e milhões. Cara, o Casemiro realmente é um jogador de MLS mesmo. Não é, ou seja, não é jogador de seleção brasileira há muito tempo. Desde quando ele saiu do Real Madrid. Porque se ele tivesse no Real Madrid até hoje, o que aconteceria, no meu ponto de vista, se ele ficasse no Real Madrid até hoje, se ele não tivesse aceitado aquela proposta do Knight? Sabe o que aconteceria? A gestão do Real Madrid em relação aos seus jogadores é muito bacana. Por que é muito bacana? Porque faz seus jogadores terem um bom empenho físico, uma boa qualidade, eleva a qualidade técnica dos seus jogadores. Se o Casemiro tivesse ficado no Real Madrid, sem trocar o Real Madrid pelo Manchester United, o que aconteceria, gente? O que aconteceria, no meu ponto de vista? Eu não posso falar aqui como um guardião do tempo, né? Olha, eu inverti as coisas lá no passado e eu vi o que aconteceria. No meu ponto de vista, se o Casemiro tivesse ficado no Real Madrid, eu não sei se ele faria uma boa Copa em 2026, não sei. Mas que um futebol melhor ele entregaria, porque o Manchester United é um lugar, é outro lugar que você vai jogar para se aposentar. É outro lugar, é um cemitério de jogador o Manchester United. Que o Casemiro tava até pouco tempo no lugar certo, né? Agora vem a outra pessoa, Danilo. Ô, cara, olha, cara, eu vi muito flamenguista falando, o Ancelotti levou o Casemiro porque ele é um cara decisivo. Levou o Danilo porque é um cara decisivo. O Danilo fez o gol de cabeça lá contra o Palmeiras. Uau! Pô, Lima ficou a loucura. Ganhamos o teto da Libertadores. Ô, cara, se o argumento para levar a porra de um lateral que nem o Danilo é esse, porque eles, pô, de milhões de anos aí que o Danilo é jogador profissional, nos últimos anos que ele vem jogando, ele só teve uma coisinha bacana na vida dele, que foi fazer gol de título. Se é isso, fecha as portas da seleção brasileira, cara. Fecha as portas da seleção brasileira. Porque a gente não pode levar, a gente não pode, assim, quando o Uruguai foi eliminado, eu falei que o Marcelo Bielsa ele não poderia levar jogadores por gratidão, que foi o caso do Muslera. Se a gente não pode levar jogador por gratidão, ou seja, jogadores que jogaram muito bem ao longo dos anos e merecidamente se tornou o nosso ídolo, se a gente não pode levar por gratidão, imagina por causa de uma porra de um lance. Cara, o Danilo não é nada na seleção brasileira. Nada na seleção brasileira. Eu entenderia. Olha, é compreensível o que o Parreira fez em 2006. É compreensível. Por que é compreensível? Porque em 2006, diz a história que o Cicinho merecia mais. Diz a história que o Cicinho merecia mais ser titular daquela Copa do que o Cafu. Mas, cara, você colocar o Cafu na lateral, independentemente da idade do Cafu, colocar o Cafu na lateral é uma coisa, colocar o Danilo é outra. O Cafu, pelo menos ele foi alguma coisa no futebol. Jogou 3 finais de Copa do Mundo, é campeão de tudo, pelo menos de grande parte do que disputou. Pelo menos ele é isso, caralho. Colocar a porra do Danilo, ele é campeão de Champions League. Campeão de Champions League na porra do banco. Sabia disso? Acho que o Danilo tem 4 Champions League no banco. O Cafu pelo menos ganhou a porra da Copa do Mundo sendo capitão e titular. Não tem nem comparação também. Não sei nem porque eu tô fazendo essa bosta de comparação. Gente, olha. Eu tentei não surtar, cara. Eu juro que eu tentei não surtar. Eu juro. E... Cara, eu torci pro Brasil nessa Copa por causa do Neymar, cara. O Neymar é um ídolo geracional pra mim. Pelo óbvio, né? Pô, eu não vi Ayrton Senna, eu não vi Romário, eu não vi Ronaldo Fenômeno. Eu vi o Neymar, então, pô, desculpa aí os mais velhos, mas se você vê o Neymar e acaba... Se você vê o Neymar e não vê os outros, você vai acabar gostando do Neymar mesmo. Porque realmente, Neymar, Romário, Ayrton Senna, Romário, Ronaldo Fenômeno, Bebeto, o caralho, a 4 a geração anterior do Neymar realmente. A geração anterior do Neymar realmente é mais vitoriosa. Realmente. Principalmente a camisa da seleção brasileira ou elevando o nome do Brasil mundo afora, que é o caso do Ayrton Senna. Mas eu não vi esses caras, eu vi o Neymar, cara. E graças a Deus que eu vi o Neymar. E, pô, o Neymar merecia ganhar essa porra dessa... Pela carreira que ele teve, ele merecia ganhar essa Copa aí, mas, cara, não dá pra ganhar a Copa. Me desculpa, não dá pra ganhar uma Copa do Mundo com um bando de pipoqueiro, mano.
Mano, eu tô tentando não surtar, mas desculpa. Tô tentando ser gente, tô tentando ser educado aqui, mas não tô conseguindo. Não dá pra ser bom amigo, cara. Não dá, porque cara, é meio que você se sente obrigado. Em época de Copa do Mundo, é meio que você é obrigado a torcer. Se você se sente obrigado a torcer pra seleção, porque você vê um monte de gente que ficou 4 anos criticando a seleção, 4 anos, mas quando chega na Copa do Mundo, vira a chave. Ah, eu tenho que torcer pro Brasil. Ah, eu sou patriota de coração, verde e amarelo. Mano, filho da puta ficou 4 anos xingando a seleção brasileira. Com razão. Cara, cara, a seleção brasileira é diferente do clube de futebol que você torce, a seleção brasileira é meio que você tem a opção de não torcer, né? Cara, olha, gente, eu já. Chegou esse vídeo aqui é o vídeo mais. Não é mais chato por causa da eliminação do Brasil, é o mais chato do meu ponto de vista, porque eu não tô conseguindo colocar a minha linha de raciocínio aqui no. Colocar a minha linha de raciocínio aqui no vídeo, gente, tá? Por isso mesmo eu vou encerrar. Eu vou encerrar o vídeo de hoje editado, né? Porque teve uma interrupção, então vou editar os vídeos. Eu só consegui falar pra vocês o que deu pra raciocinar. Talvez eu goste da seleção brasileira, por isso que eu tô todo surtado desse jeito. Cara, não. O que eu posso falar pra vocês, olha, vou encerrar o vídeo devido a essa dificuldade que eu tô tendo. E vou mostrar o vídeo do jeito que está pra vocês mesmo, eu não vou ficar editando, daí quando for amanhã com a cabeça mais tranquila, eu vou. Quando for amanhã com a cabeça mais tranquila, eu vou falar com mais calma do jogo. Não, eu vou mostrar realmente como é que é torcer para uma seleção que há muitos anos não vem mostrando bom futebol. Há muitos anos mesmo. Então, gente, cara, eu vou. Olha, é o seguinte. Vou pedir para vocês entrar na descrição da gente aqui, tá? Entrar no link da descrição. Lá vai estar o nosso Instagram. O Instagram do Aqui Futebol é um portal de notícias, tá? É um portal de notícias. A gente fala de muita coisa lá de futebol. A gente fala do futebol europeu, que os clubes europeus estão se reforçando, né? E querendo ser campeão de alguma coisa, ou pelo menos mostrar serviço. Também estão trocando de técnicos, né? Alguns clubes estão fazendo isso. Eu acredito que hoje a gente vai falar que a Alemanha vai trocar de treinador. O Julian Nagelsmann, mais ou menos assim o nome dele, a Alemanha vai trocar o Nagelsmann pelo Klopp. O Klopp vai ser o novo treinador da seleção alemã. Pra resumir, lá a gente fala de futebol também, só que de forma mais notícia, né? Então, por favor, gente, se você quer ficar por dentro do mundo do futebol, entra aqui no link da descrição, tá? Assista os nossos últimos vídeos. E, gente, Perdão. Mas, gente, por favor, tá? Eu de coração aberto. Aqui, ó, o vídeo que eu posso falar pra vocês que eu fiz com mais calma e com a minha linha de raciocínio melhor do que está agora, é o vídeo que eu vou tentar colocar aqui na janela, tá? É o vídeo que eu vou tentar colocar aqui na janela do vídeo. Lá eu falo as consequências, o que vai acontecer quando o Brasil. Assim, nem que eu acordei hoje, não é que eu tive um sonho que o Brasil ia ser eliminado pela Noruega. Mas, cara, cair pra Noruega é vexame, tá? Cair pra Noruega é vexame sim. Porque a Noruega não é nada no futebol, só participou de 3 Copas do Mundo, só isso, só. Não fez porra nenhuma na vida. Tô tentando ficar calmo. Mas sim, a Noruega participou só de 3 Copas do Mundo. Sabe o que eu pensei, cara? Eu imaginei. Assista os nossos últimos vídeos aqui. Assista. Eu falei que em nenhum momento a seleção brasileira pegou um desafio de ser campeão. Em nenhum momento. Só pegou jogo de cachorro morto. Só isso. E alguns cachorros mortos, como o Japão, quase matou a gente, né? Um cachorro morto que deixou feridas, né? E quando a gente foi enfrentar a Noruega, que não é nada no futebol, eliminou a gente com uma facilidade. A sorte é que a gente não pegou uma Inglaterra, uma França, que a gente ia tomar 4 ou 5 com o futebol apresentado hoje. Então, gente, assista os nossos últimos vídeos. O que eu posso falar mesmo, olha, um vídeo que eu fiz com mais calma, com mais tranquilidade, sendo mais analista, foi o vídeo de o Brasil está preparado para as consequências, ou seja, não é que voltando mais um tempo atrás, eu falei pra vocês que não é que eu acordei que eu imaginei que o Brasil seria eliminado pela Noruega. Mas o fato é, se o Brasil fosse eliminado pela Noruega, pela Inglaterra, por França, por que for, se o Brasil fosse eliminado, o que eu garanto pra vocês é que não vai mudar nada. Nada, não vai mudar nada. Vai ser sempre essa mesma patifaria aí. Ou seja, a de 2030, pelo que está se apresentando, o que se apresentou em 2026, o que vem se apresentando há muitos anos também,
há mais de 20 anos que vem se apresentando, é que a gente nunca mais vai ter um trabalho, a gente nunca vai ter um trabalho profissional, a gente nunca vai ter um trabalho profissional que faça a gente se tornar uma seleção campeã de novo. Ou seja, a gente pode correr um risco de ser um torcedor inglês. Como assim um torcedor inglês? O cara, a última vez que a Inglaterra ganhou a Copa do Mundo, o Pelé era jogador. Ou seja, pode ocorrer o risco de a gente ficar 4, 5 gerações sem ganhar uma Copa do Mundo, porque não se tem um trabalho no futebol brasileiro que eleve o nosso futebol ao mundo. Não existe. E também isso, obviamente, não é segredo para ninguém, né? Então, gente, já falei do projeto do Aqui Futebol no Instagram. Assista, acompanhe a gente lá no Instagram, assista nossos últimos vídeos, tá? E por hoje é só. Gente, um abraço, tamo junto e assista o vídeo que eu vou tentar aprender, colocar aqui na janela do nosso vídeo aqui, tá bom? Um abraço, gente, tamo junto.